É isso, senhoras e senhores, garotos, garotas, meninos, meninas e todo mundo mais. Chegamos cantando, rodando, dançando uma bela canção. Nossa, errei a frase. Era hoje, eu e ele, o meu amigo Charlie Brown, que é especializado em frevo, em ritmos latinos e tango. Confere? E música cubana. Beleza, Música beleza. cubana. Aliás, a Cuba tem lançado muitas músicas legais, né, cara? Quando Cuba lança, meu amigo. Eu vou te falar que eu vi essa dobrando a esquina. A hora que você iniciou ela, eu vi ela vindo, assim. Eu falei, vamos chegar em Cubalança em algum momento. E aí, ô Charlão, você tá bem, mano? Tudo bem, cara. Sempre muito bom ser recebido aqui nesse cantinho maravilhoso. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui na 48ª vez, eu imagino. Eu acho que 47ª, vai, pra não falar que a gente errou por um. Ah, beleza. Beleza. E muito obrigado pelo convite. Que Sempre um isso. prazer. Que isso, que bom, que bom. Tô muito feliz que hoje você tá aqui. E a primeira coisa que eu quero saber é, antes de avisar as pessoas que se você tá escutando isso no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, saiba que a gente também tá sempre ao vivo em twitch.tv/ZNFS. E sempre falando um pouco, mas falando bosta, é diferente de mim, trazendo um convidado que esse sim sabe o que fala. É que eu já repeti isso tanto que eu preciso mudar um pouco essa minha abordagem. Mas o que a primeira coisa que eu quero dizer aqui, eu começando, eu quero saber se metal é a lei, como perguntou ali, ó, heavy metal is the law. Pergunto pra você, é a primeira coisa que eu quero saber pra contar pra todo mundo que estiver ouvindo isso, que nós vamos falar hoje sobre metal. Metal, a música boa é a lei. Música boa é a lei. Aliás, eu quero pedir com licença, tá? Por Com favor. licença. Eu evito falar muito sobre metal, porque quando o assunto metal vem à tona, o sangue meio que já ferve, eu já costumo jogar umas merda no ventilador. Se isso não for um problema pra você, Pra mim, de forma nenhuma, e nós queremos a polêmica. É para isso que estamos aqui, inclusive. teremos polêmica, teremos polêmica. Eu quero saber o seguinte, vamos começar do começo, como a gente sempre faz aqui. A questão é o seguinte, podemos dizer que esse é um anexo da nossa sequência de podcast sobre música, por que não? Justo, justo. E o lado bom é que dentro do metal não tem Pink Floyd. Então, um abraço pro André Manente, quando você escutar isso aqui, se você escutar, se você estiver ouvindo o podcast, Pink Floyd ao Não, mesmo não vai tempo... ouvir. Eu falei em Pink Floyd e ele já dormiu. Ai, meu Deus do céu. Ô, Charlão, você gosta de metal desde moleque, garoto, assim? Qual que é a tua relação com o metal em si? Aliás, Cara, vamos dar um passo atrás. O que é metal? O que é? Da onde... Fala um pouco do gênero em si. Vai, pronto. metal. Assim, primeiro, eu não sou, como você falou, assim, exatamente um estudioso das origens do metal e coisas do tipo. Tá bom. Eu entendo o metal como uma ramificação do rock, que por sua vez é uma ramificação do blues. Faz sentido. As coisas vão, eu não diria evoluindo, mas se moldando em algumas formas. E o metal meio que se originou daí. E há quem diga que sem a música clássica não existiria um metal também, né? Hum. Por exemplo, o Bach Uhum. tinha muitas coisas. As escalas e os modos usados pelo Bach na sua composição são muito usadas dentro do metal. O Malmsteen, guitarrista, Sim. ele usa muito a escala menor harmônica, que remete a um som muito de música clássica. Então, assim, e tem, além disso, tem dentro do metal tem muitas outras ramificações que bebem de diversas origens. Certo. Metal e música clássica combinam demais, sim. Mas assim, cara, eu acho que o metal em si, ele veio daquele lance da guitarra distorcida, sabe? Uhum. Quando Uhum. você ligava a guitarra no amplificador, aí você aumentava o volume a ponto de distorcer, a ponto de dar
um pane no alto-falante do amplificador e ele fica distorcido, sabe? Aham, sim, sim, Aí sim. aquilo foi ficando cada vez mais intenso com o tempo. Então eu entendo o metal como essa questão da guitarra, do peso, da distorção, assim. Tá. Eu tendo a concordar com as coisas do jeito que você colocou. Eu acho que faz bastante sentido, né? Afinal de contas, você é o especialista aqui. Eu tô aqui pra falar merda. Eu sou o grande elenco, como sempre. Cara, É, eu sempre falo do meu canal, cara. Temos a informação, se não tiver, a gente inventa. é isso, é isso. A primeira vez que eu tive contato com a expressão metal, né, você tá ouvindo metal, você vai ouvir metal, você gosta de metal? Eu falei, meu tio, irmão da minha mãe, ele é um sujeito que ele é muito versado no heavy metal, ele curte. Meu tio foi o cara que me apresentou boa parte das bandas ali do início, do final de 60, do começo de 70, sei lá. Sei lá, cara, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, essas coisas aí. Uhum. É, 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 puta, eu comecei a escutar essas paradas. Eu não sei se necessariamente todos os exemplos que eu vou dar, esses em si eu acho que sim, mas os exemplos que eu vou dar aí, eles se encaixam, porque como você bem colocou, tem muitos subgêneros e muitas ramificações. E se a gente for pegar, tipo, cara, tem metal, black metal, death metal, doom metal, power metal, speed metal, string, mano, é muito louco, não dá pra acompanhar isso aí. Inclusive, essa é a minha primeira pitadinha de bosta na hélice do ventilador, que eu acho isso uma palhaçada sem tamanho, cara. Também acho, cara. Vou te ser honesto que, Que, tipo, que ranço que eu tenho disso, velho. pra quê? Por quê? Sabe, tipo, não é algo. É algo que só confunde, não ajuda e nem agrega o público que tá pra Não, ouvir aquilo. não, cara, e além de gerar preconceito aonde não deveria ter. Pois é, pois é. Eu vou dar um exemplozinho, e eu já tô começando a ficar puto já. É, eu fui jogar Commander na live da Duda, do MTGC Podcast, Sei, nesse fim sei. de semana. Uhum. É, E aí a Duda ela pede pra dar uma indicação musical no começo da live. Então cada jogador fala, se apresenta, fala do deck, comandante, estratégia e faz uma indicação musical. Uhum. E aí alguém falou assim, eu não me lembro exatamente quais foram as palavras, mas alguém sugeriu, falou assim, pô, indica o CD do Charlão, porque pra quem não sabe eu gravei em MP e tal, etc. Uhum. Aí ela falou assim, nossa, meu Deus do céu. É, É que eu não costumo indicar metal espadinha. Quase que eu falei metal espadinha no meio do seu nariz. Peraí, o que que é metal espadinha? Então, vamos lá. Tá. Primeiro porque metal espadinha de é rola, tá? Segundo que no CD não é o que caracteriza como metal espadinha. Metal espadinha o pessoal chama de brincadeira aquele metal épico que fala sobre dragões, unicórnios e coisas do Rhapsody. tipo. Episódio. Tá, beleza, Episódio ok. é o ícone metal espadinha. Beleza, beleza, ok. É a forma pejorativa do power metal. Mais especificamente aqueles que falam sobre coisas fantasiosas, Tá, ok, tá? entendi. Mas Então, a tua banda, eu não cheguei a ouvir. Aliás, você precisa me mandar isso aí, eu quero ouvir. Você já falou várias vezes, mas a sua banda não tinha nada, não tinha nada a ver com isso. Ou tinha? Qual que é o rolê? absolutamente. Tá. Primeiro que não tinha nada a ver. Segundo porque eu não falo, as minhas músicas não falam sobre dragões e unicórnios e arco-íris e Sim, sim. a ribomboca da parafuseta voadora. Sim, sim. Sabe? O meu trabalho ele fala sobre uma coisa muito real. Aliás, diga-se de passagem. E aí a pessoa que não ouviu vai ouvir aquilo, puta, metal espadinha. Já carrega uma carga preconceituosa na forma que é colocada, de certa forma, não? É. Então, assim, cara, eu acho que esse negócio de rotular, pra mim, não eras. Não eras. O que que foi, aliás, qual foi, perdão, a primeira, não sei, peraí,
Você já respondeu isso? Eu tô dormindo ou não? Não, minha primeira, não respondi. Acho que a Nossa. gente enveredou para as outras coisas. Não, eu tive um lapso mental aqui. Mas qual que foi a primeira coisa, falando de metal, de heavy metal, sei lá, eu vou chamar de metal e Metal. beleza. Alumínio, zinco, ferro. Alumínio, é cobre. Isso. Que você escutou, que você falou, cara, essa parada aqui conversa comigo. Qual que foi a primeira coisa que te deixou, caralho, Metálica. metálica? Eu tinha 6 anos. Caralho, que foda. Eu não me lembro exatamente o porquê, mas eu lembro que meu pai foi numa Multissom, que é uma rede de lojas do sul. Tá. Eu acho que é do sul, da região sul como um todo, ou é Como é só que do é o Rio Grande nome? do Sul. Multissom. Eu não conheço, pelo menos. É, ela é bem local, assim, mas é uma rede bem grande Aham. e de instrumentos e de música em geral. E aí ele foi comprar uns discos, uns LPs na época, não tinha CD e tal. E aí ele falou: Ah, filho, escolhe um aí. Eu falei: Eu quero aquele. Eu não sei por que eu apontei pro Injustice for All, que foi o quarto disco do Metallica. Pode crer. Era um LP duplo, coisa mais linda do mundo. E ali, cara, eu ouvi aquilo e pensei: Mó, Aquilo já te impactou de cara. Você tinha já, 6, 7 anos, é isso que você falou? é, Vo- já. Você ficou, tipo, assustado com a parada de alguma forma? Porque eu tô te perguntando isso porque eu tive essa impressão de susto a primeira vez que eu escutei algo assim. Ou não? Não, cara, Caiu não, bem. não, desceu redondo, cara. Desceu redondo, velho. É, as primeiras músicas do Injustice for All, que se eu não me engano, a primeira é Blackened, é, ela começa com uma guitarra soando ao contrário, duas guitarras soando ao contrário, assim, e Uhum. emenda num riff de guitarra muito massa, assim, cara. E eu ouvi aquilo e pensei, cara, isso é Foda. legal, cara. Isso é animal, mano. Isso aqui é muito melhor que o Julio Iglesias que a minha mãe ouve, mano. Eu tô olhando aqui as músicas do Injustice for All e Uhum. basicamente eu não sou um grande, né, especialista de Metallica. Gosto, aprecio, acho que tem um trabalho incrível. Merece total ser respeitado por tanto tempo fazendo coisas boas. Lógico que, né, também fez coisas ruins e faz parte de fazer coisas ruins. Mas eu olho aqui, a primeira coisa que me chama atenção é One. One é desse CD, é isso? Confere desse Isso, álbum. isso. É o ano desse álbum. Que é um masterpiece do Metallica. Não sei se é o maior, talvez não seja, mas é um baita sucesso, né? É um baita sucesso. Foi o primeiro clipe do Metallica e eles têm uma história engraçada dizendo que eles eram bem, como é que fala? Qual é a palavra? Bem ariscos, assim, com essa coisa de mídia e coisa. Eles Uhum. eram aquele extrusão, tá ligado? Aham. E aí a gravadora falou pra eles, cara, então vamos fazer um clipe aí. E eles, não, clipe não e tal, não sei o quê. Acabaram cedendo. E diz o James, que é o vocal, né? Que a, a, a equipe de maquiagem chegava pra maquiar eles e a galera saía correndo, tipo, não vou fazer essa merda, não. Foi o primeiro clipe do Metallica. Você sabe que a primeira coisa que eu escutei, o primeiro som que eu escutei do Metallica foi The Unforgiven. E eu escutei por conta desse meu tio, meu tio é o meu elo com o metal. Ele gostava bastante de Metallica na época. Hoje ele não gosta tanto, assim. Ele continua escutando algumas coisas, mas ele não é tão fã mais quanto ele era naquela época. E eu lembro que a primeira vez que eu escutei The Unforgiven, eu escutei vendo um clipe, eu não lembro se na MTV. Eu lembro Uhum. que eu chamava, eu era pequeno, não sei a idade, eu era pequeno. E eu lembro que eu chamava de o clipe do velhinho. Você se lembra do clipe do The Clipe do Unforgiven? velhinho.
Lembro, lembro. E que Clipe do era velhinho. basicamente um velhinho tentando tirar uma pedra, que ele tava, tipo, preso, e ele passava o tempo inteiro tentando tirar a pedra, e no final o outro vinha e empurrava a pedra de volta. Era um clipe meio monocromático, assim, meio. E eu ficava chateadíssimo com aquele clipe, porque pô, o cara tá quase conseguindo. Cara, mas eu lembro que me marcou bastante porque esse foi um som que desceu muito redondo pra mim. Eu era Uhum. também bem pequeno. A gente deve ter uma idade semelhante. Quantos anos você tem? Eu vou fazer 37. Eu faço 35. Estamos mais ou menos Uhum. na mesma idade. E eu lembro de ter escutado e ter, puta, caiu muito bem. Por que, que eu tô colocando isso? Porque anteriormente, as primeiras coisas. Olá, olha quem tá aí! Eu sou do metal. Cara, eu lembro que as primeiras coisas que eu escutei, se eu não tô enganado, assim, que o meu tio que me mostrou, antes de The Unforgiven, foi Fairwear Boots, do Black Sabbath. Eu escutei Electric Funeral, também do Black Sabbath. Eu lembro de ter escutado. Eram várias coisas do Black Sabbath. Cara, eu lembro de um disco, o The Humanizer, que eu também escutei, tipo, escutava por causa do meu tio, em loop. E eu lembro que aquelas coisas, talvez eu era muito pequeno as artes eram meio chocantes. Chocante assim, eram meio. Tinha um terror ali, tinha uma parada meio nessa toada e eu ficava meio assustado. Por isso que eu falei que no começo me deixava um pouco assustado, um pouco meio tipo, sabe? E depois, e eu não prestava tanta atenção. E depois eu fui prestando atenção na música e ela de fato foi me dando uma percepção completamente diferente. Uhum. Você, depois dessa toada de quando você era pequeno, você foi crescendo, você continuou crescendo escutando metal? Essa é uma coisa muito presente na tua vida? Sempre foi, cara, sempre foi. Eu tinha um, um colega de escola que eu conheci ele na quarta série, isso foi em 94. E ele é meu brother até hoje, inclusive gravou. Eu toquei com ele em várias bandas por muitos anos e ele gravou a bateria de uma música do meu CD, Marcos, o nome dele. Ah, que da hora. E ele é um reflexo meu, assim, em termos de gostos, sabe? Principalmente musical. Então a gente sempre alimentou um ao outro com referências musicais, assim. Então, como a gente Aham. estudou tipo, a vida toda junto, a gente sempre trocava essas ideias e tal. Então sempre fez parte da minha vida. E quando eu comecei a tocar guitarra, eu comecei a querer tocar rock e metal, assim. Uhum. Então, cara, sempre fez parte. Já foi uma coisa que meio que veio no automático, né? O interesse, depois o gosto compartilhado ali com o teu brother, que depois enveredou pro lado da música, efetivamente de tocar, e aí possivelmente você já caiu pra tocar coisas, querer tocar coisas nesse sentido, né? Eu não me lembro exatamente se a vontade de tocar, de fazer, de tocar música, tocar Aham. instrumento, veio antes ou depois disso, porque meu pai tocava. Meu pai era músico. Ah, é? Seu pai é músico? Você deve ter falado isso e eu não lembrava. Não, não falei. Meu pai, ele tocava na juventude dele e tal. Aham. E ele ganhou de casamento em 71 um violão Giannini da minha mãe, que Caraca. está até hoje na casa deles. E eu sempre via ele tocando e pensava, cara, queria saber fazer isso, Ele tocava sabe? bem? Toca bem? Ou não? Não, tipo, na época não sei. Na época Sim. provavelmente tocava, porque tocava, ele, tipo, era uma profissão dele, tocava em Ah, entendi. baile, tocava em, Entendi, saca? entendi, entendi. Mas tipo, depois que eu e meu irmão nascemos, né, e tal, ele deixou isso de lado e ficou só nos acordezinhos no violão e tal. Ele era baixista na época, assim. E aí ficou nessas. Aí eu olhava ele tocar violão e pensava, cara, eu queria saber fazer isso e Quer saber tal. fazer isso?
E aí depois, quando veio essa paixão pelo metal, aí eu queria juntar as duas coisas, né? Você sabe que é engraçado isso que você tá colocando, o ponto de você mencionar. Eu não sei se isso era um, sei lá, eu não sei porque a história se repete dessa maneira, mas eu tinha um grande amigo, que é meu amigo até hoje. A gente não, hoje não tem mais tanto contato, mas é um puta, talvez um dos meus melhores amigos. E o nome dele é Felipe. E a gente começou basicamente a escutar, era amigo de escola. E aí na escola tinha a galera que ouvia ali tinha a galera que escutava música nacional, né? O rock nacional, o que na época pra mim achava uma bosta inacreditável. Hoje eu acho que eu consigo ver o valor. Mas na época, tipo, eu via uma galera na rodinha de violão ali, a molecada tocando Legião Urbana, eu tinha vontade de pular de um prédio, só achava uma merda Legião Urbana. Achava uma merda Cazuza, Renato Russo, essas paradas, sempre achei uma merda. E aí tinha o grupinho do metal, que era o grupinho que eu fazia parte. E esse menino a gente era os mais próximos, assim, que tava sempre se alimentando com novidades. E as minhas novidades vinham basicamente do meu tio, né? E as novidades dele basicamente vinham do tio dele. O tio dele, na época, o meu tio não toca nenhum instrumento, nunca tocou. Mas o tio Uhum. dele era contrabaixista de uma banda que tocava metal, tocava rockabilly, tocava umas paradas assim. Era meio. Circulava ali pelos gêneros cara, e ele meio que foi o cara sabe, eu lembro que era muito engraçado, porque as nossas histórias, a gente se fundiu muito musicalmente, assim, com gosto. Mas era era engraçado, porque o meu tio era muito fã de Black Sabbath e muito fã de Judas Priest, era muito fã de Motorhead, dessas coisas. E eu levava isso pra ele ao passo que ele trazia pra mim uma parada que aí sim, beleza, não é eu acho que não é metal, mas era muito rock and roll, muito Rolling Stones, muito Deep Purple, e aí cara, e aí no final das contas, eu acabava escutando mais essas coisas, mais Stones e Deep Purple, e ele acabava escutando mais Black Sabbath, Motorhead, as coisas. Então a gente meio que cruzava informação. É engraçado isso. Será que é um padrão esse tipo de coisa? Então, o Danjo ali tá dizendo que ele influenciou o tio dele. Ele é o padrão ao inverso. É o contrário. É. Mas, cara, eu acho que a nossa geração, ela dependia muito dessa troca de informações entre as pessoas, né? Sim. Justamente por não ter internet, não ter pelo menos não a internet facilitada como é hoje. Uhum. Você meio que conhecia as coisas ou por revista, né? Sim. Uma Rock Brigade, uma Road Crew, ou Você se era o cara que você... lia bastante essas paradas? Eu era, cara. Você curtia, você chegava a assinar ou não? Você ia buscar na banca sempre que saía? Não, não, eu juntava dinheiro e pegava na banca. É, ou conversar com a galera, né? Sim, era a forma Ah, que a gente tinha, né? é. E deixa eu mandar um negócio aqui, eu vou mandar no chatzinho do Discord. Você tem Spotify, né? Sim. Não se preocupa que não vai ter direitos autorais, tá? Tá bom. Se você quiser colocar aí, essa é uma das músicas do meu CD. Opa! Depois eu falo um pouquinho sobre ele, se assim você quiser também. Se não quiser, a gente bota um Cazuza aqui. Vamos tirar e colocar um Legião Urbana, que eu acho que cai bem. Cara, manda, manda. Faz tempo que eu queria. Você já tinha falado algumas vezes, a gente já tinha trocado uma ideia sobre isso, mas eu nunca escutei teu som. Tá no, Você no mandou? chat tá no chat do Discord aí. Pera lá que eu tô abrindo. Pera aí que vai bugar as câmeras porque eu tirei do Discord. Abre o Essa é a Spotify. minha música preferida do CD. Just a Shade é essa? Aham. Essa galera mais velha parou no tempo. Acho que todo mundo que fica velho tende a parar no tempo. Pus pra tocar aqui, pera aí.
Só respondendo o Dungeon ali, não é o Yuri. O Yuri canta na My Own Cure. Esse vocal aí é o Gui Antonioli. Ele já cantou com o Yuri várias vezes. E cantou no Soulspell também, que é um projeto de metal brasileiro bem legal. O Yuri canta na outra música. Calma aí que agora eu tô ouvindo. Cara, animal, mano, real, papo sério. Achei do caralho, bom pra cacete. E quem definiu isso como metal espadinha ou não ouviu ou não sabe o que é o. Você falasse pra mim que isso aqui, sei lá, tem um quê de metal progressivo, eu ia falar pra você que tem, de fato, pelo menos no meu entendimento. Mas, cara, não, sei lá, nada a ver. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Cara, assim, tem uns duetos de guitarra ali e tal, mas. Ah, Putz, mas tem tanta coisa, dueto de guitarra, dobrado de guitarra tem tanto lugar. inclusive, você falou em metal progressivo, eu tive a honra e felicidade de ter contado nessa música que tocou aí com o Mike Leponde, que é o baixista do Symphony X. Cara, eu ia falar de Symphony X, eu ia falar, juro pra você, eu tava com o Symphony X aberto, eu ia falar, cara, tem um quê ali, tem alguma coisa. Não é que eu reconheci o baixo do cara, não é isso. Eu não tem esse nível de proficiência. Mas eu não sei, o jeito que soa me lembrou, sabe? Tipo, porra, que foda, cara. Caralho, parabéns. Cara, Animal, Shailon. eu tive a sorte e honra e felicidade de ter muita gente grande e muito boa no CD, porque de ruim já basta eu, né? O tecladista, por exemplo, de todo o CD foi o Fábio Laguna,
que era o tecladista do Angra, hoje toca no Hangar e tal. Aham. O vocal dessa música aí é o Gui Antonioli, que eu já tinha comentado. O batera é o meu brother, o Marcos. Porra, e muito bom, cara. Assim, super. Aliás, a música muito legal, super, né? Super dentro da proposta do que você tá colocando. E mais do que isso, super, tudo muito bem executado, tudo muito bem gravado, tá ligado? Tipo, puta trabalho, real, mano. Pô, Obrigado. Charlão, por que que você não segue? Você segue com esse trabalho? Você segue com esse projeto? Não, 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 não. Esse trampo aí, cara, ele veio num momento muito específico da minha vida, Uhum. que foi quando eu me descobri com depressão. Tá. De quando que é esse EP? Eu comecei a compor ele em 2000 fim de 2016 para início de 17. Aí eu gravei ele. É tudo seu? Você escreveu É, todo ele? é. Caraca. Eu, eu gravei as guitarras, gravei todas as guitarras e entreguei a partitura pra galera gravar. Uhum. Ah, ele foi gravado, ele demorou um bom tempo para ser gravado, porque enfim, nós é pobre, né? É porque custa caro, né, pra gravar. Sim. Caro, caro, caro pra caralho. É, então aí acho que foi. Ele saiu 2019, eu acho. Entendi. 2019. Ah, é uma coisa recente, né? Nós estamos falando aí de, sei É, lá, 2 anos atrás. sim. E aí a ideia dele, cara, é que são 4 músicas, Aham. né? Ah, a primeira delas é instrumental. Eu Tá. vou tentar explicar brevemente o conceito para não Manda me lá. alongar muito. Não, fica à vontade. É, 2018? Ah, então. Beleza, é isso daí então. Se o Spotify disse quem sou eu para desmentir o Spotify. Pelo amor de Deus. Mas foi nessa época aí, nesse meio tempo. E contando que 2020 não existiu, exatamente. Então, assim, eu tinha me separado, eu era casado, tipo, tava com uma pessoa há 10 anos já, e aí me separei. Eu já tinha, ainda casado, eu tinha comprado uma guitarra de 7 cordas, porque eu sempre quis ter uma guitarra de 7 cordas, que é essa belezura aqui, essa coisa linda, maravilhosa. Caraca, É uma Schecter, é bonita mesmo, hein? captação ativa e etc. Mas não vou entrar muito em detalhe dela. Eu sempre quis ter uma guitarra de 7 cordas, e aí eu acabei comprando essa de um brother meu, quando eu tava casado. Aí eu comecei a compor umas coisinhas nela e tal. E aí eu me separei e comecei a trabalhar um pouco mais nessa composição, que acabou virando a primeira música do EP instrumental. Desculpa te interromper, eu só fui procurar aqui pra ter certeza. A Schecter é aquela marca que o cara do Avenged Sevenfold usa pra tocar, não é? Isso. E os caras do Nevermore também. Nevermore. Extinto Nevermore, né? Que o vocalista veio a falecer, Aham. infelizmente. Verdade, bem lembrado. Mas sim, é essa mesmo. E o meu processo de descoberta da depressão, como todo processo de depressão, sempre foi muito turbulento, assim, eu não entendia o que estava acontecendo, eu não entendia o que eu estava sentindo, estava tudo muito confuso na minha cabeça. E à medida que o tempo foi passando, que eu fui me tratando, as coisas começaram a evoluir, e, enfim, passar por vários estágios. Então o CD, ele conta um ciclo desse estágio, começando pela música instrumental, que ela é instrumental porque, obviamente, eu estava no começo do processo, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia explicar o que estava acontecendo, eu não sabia falar o que eu estava sentindo, eu só sentia. Então por isso que eu optei por não colocar letra nessa primeira música, porque não tinha o que ser falado. E a música chama Thanatos, né, que é um dos deuses gregos da morte. Então, assim, Uhum. eu sentia muita vontade de desaparecer do mundo e tal, e
E ela tem umas dissonâncias musicais que tem a ver com momentos muito específicos enfim, de coisas ruins que eu tava sentindo. A segunda música foi quando eu comecei a conseguir já. Ok, eu tô passando por isso, eu tô doente, eu preciso me tratar, mas ao mesmo tempo eu enfrento o preconceito da galera achando que é frescura. E eu ouvi meu Aham. pai dizer. Uma vez eu passei muito mal e eu liguei pra casa pra pedir ajuda e tal. Eu já morava em São Paulo, né? Liguei pros meus pais em Porto Alegre e meu pai me falou: "Pô, isso aí você não sabe o que que é dor. Dor vai ser quando você perder um parente." Uhum. Então, assim, sabe, muito preconceito e tal. Sim. E aí a segunda música do CD é essa daí que a gente ouviu, que é Just a Shade. Que eu me sentia basicamente uma sombra, e tem partes da letra que refletem isso, dizendo que se isso faz parte da vida, então eu prefiro morrer. Que as pessoas não entendem o que está acontecendo. A terceira música é a My Own Cure, que é a que o Yuri cantou. Yuri é o ex-vocalista da Hybria, que é uma banda muito foda, nós vamos falar sobre ela. Uhum. Eu já num processo de cura, já tomando remédio, já fazendo terapia, eu entendo que para sair daquele buraco depende de mim. Então, eu sou a minha própria cura. Eu preciso dar um jeito de fazer as coisas acontecerem. E a quarta música é a Times, que é quando eu já tô mais forte, mais estável. A letra fala sobre enfrentar os próprios demônios e dizer que os tempos de esperança ainda virão. Uhum. Sabe? Que existem tempos de esperança apesar de tudo. Aí vem o filho da puta e me fala que isso é metal espadinha. Cara, é isso que você tá contando é uma experiência incrível, porque usar a música como ferramenta de storytelling é uma parada que, claro, né, isso já aconteceu várias vezes, né, dentro da história da música, mas é sempre absurdamente, eu sempre acho absurdamente foda e louvável, porque especialmente quando é uma história biográfica, né? Quando é uma parada que, tipo, conta um pedaço ali de uma fase muito dolorosa da tua própria história, né? Então, isso me lembra, inclusive, eu acho que o Dream Theater, se eu não me engano, tinha umas paradas dessa de um álbum que tinha um malandro que descobre que teve uma vida no passado, teve uma vida passada. Eu não lembro, nem sou um especialista, mas eu lembro que tinha um rolê desse em algum momento. Tem. A gente chama de álbum conceitual. É um álbum que conta uma história. Esse Justo. CD do Dream, ele é fantástico, cara. Fantástico. Eu fui no show de aniversário de 30 anos desse CD aqui em São Paulo. Uhum. E, cara, eu chorava, velho. Nossa, foi um fiasco. Mas foi lindo, cara. Foi lindo. O Dream é uma banda que mexeu ou continua mexendo com você? Porque eu não sei, eu vou confessar uma coisa pra você, eu não tenho muita paciência pra escutar assim, vou botar aqui e vou escutar pra cacete. Eu não sou um grande ouvinte desse tipo de som. Eu acho ele muitas vezes experimental demais, muitas vezes conceitual demais, muitas vezes cansativo. Cara, por Uhum. N fatores. Sim. Longe de querer fazer uma crítica, porque eu não tenho envergadura moral pra isso. Mas, de qualquer forma, não é uma parada que às vezes me dá um tipo, puta, mano, não é pra mim Sim. nesse momento. Uhum. Mas sem dúvida, é uma banda inacreditável. É uma banda que faz parte aí da tua história. É um negócio que você escuta muito, escutou muito, ou sei lá? Cara, eu passei. Deixa eu só responder a Mariana ali. Manda lá. Eu escrevi as minhas músicas durante o processo. E isso foi um dos fatores que me fez levar tanto tempo para conseguir terminar. Porque, enfim, tinha dias que eu Não só conseguia. queria ficar Sim. debaixo do edredom e não fazer nada. Uhum. Tocar foi foi muito difícil nessa época para mim, assim. Então, por isso que eu falo, esse CD, esse trampo, ele vem num momento muito específico da minha vida e eu queria que ele ficasse ali,
sabe? Porque é a mostra que eu passei por um momento muito complicado. Ele é uma cicatriz, esse Uhum. trabalho, Sim, faz sabe? sentido. Aham. Ele é uma mostra de um momento muito complicado da minha vida que, ok, eu batalhei e eu consegui fazer isso, sabe? Eu ouço ele hoje e penso, cara, isso tá muito ruim, precisava mudar muita coisa. Mas faz parte do amadurecimento, né? Foi o que eu consegui fazer na época e eu queria deixar aquilo ali como símbolo daquela época. Mas Dream, cara, eu nunca fui muito fã do Dream, assim. Eu conheci Dream Theater tarde, por conta desse meu amigo, Marcos. Aham. Mas tem músicas, tem trabalhos deles que marcou muito a minha vida, sabe? Esse CD conceitual é o Metrópolis Parte 2. Uhum. Ele é um trampo muito incrível, porque ele é um trampo que tem a sua questão progressiva e difícil de digerir, mas não naquele nível de apenas pessoas com QI 380 vão entender, entendeu? Sim. E a história é muito legal, a história é muito bonita, a história é muito surpreendente, das letras e tal. Então, cara, dá um filme, Sim. sabe? Dá Sim. um filme, easy, e é muito surpreendente. Então, Dream, assim, é aquela coisa que tem coisas que eu curto muito, 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 e tem coisas que, sem tempo. Eu entendo totalmente sei lá, eu acho que você descreveu de maneira boa. É bem isso, sabe? Tipo, cara, tem muitas coisas ali que são. Dá pra analisar e ver o brilhantismo do negócio, mas é o que você falou, é meio que, sei lá, sem tempo, eu não tenho capacidade de digerir tudo isso aqui, ou vai me dar um trabalho de meses pra isso realmente, pra eu captar o que tá aqui, sabe? Sim. Então, sei lá, eu lembro de um paralelo ali que eles fizeram, não eram todos eles, né? Acho que, sei lá, mudava o contrabaixista, acho que o Tony Levin tocava baixo nesse projeto que eu vou falar, que é o Liquid Tension Experiment, que eu Sim. gostava, eu gostava mais sei lá, do que eu escutei de Liquid Tension, também não escutei muito, mas do que eu escutei, eu gostava mais, me agradava mais escutar, tipo, aquela levada e, enfim, aquela toada me agradava um pouco mais. Mas enfim, estamos aqui na divagação total, mas não tem problema. O importante é que. é, Você estava falando de cenário. Eu te interrompi? Você ia falar alguma coisa ou Não, não? não, não. Desculpa. A gente ia falar de alguma coisa de cenário nacional, se eu não me engano, porque você levantou uma bola de quem que foi? Qual foi a banda que você falou? Puta, tem um. Híbrida. Híbria. Híbrida. Você O híbrida, você também curtia, você sempre curtiu, porque essa é uma parada que eu talvez tivesse um preconceito bobo. Nunca fui atrás sei lá, de bandas de metal. Eu vou excluir o Angra, tá? Sei lá, o Xamã. uhum, Eu vou excluir essas daí, porque essas daí, sei lá. Essas eu não tinha esse preconceito bobo. Mas outras tantas eu deixei de ouvir. sim. Então, você teve essa fase de deixar de ouvir por achar que era nacional, não era legal? Ou você já tinha uma visão, não, pode ser legal e era legal, e enfim, e você escutou? Qual que foi teu rolê com as coisas nacionais relacionadas ao metal? Assim, esse meu brother, o Marcos, ele tem um irmão que tocava numa banda também de metal de Porto Alegre chamada na época Celerata. E hoje o nome da banda já não é mais Celerata, é Rage in My Eyes. Enfim, é Certo. uma banda que tá meio daquele jeito assim. Mas o Celerata, junto com o Híbria, eram duas bandas muito conhecidas no Sul, cara. E por conta dele ser irmão do baixista e eu crescer junto com ele, eu ouvia muito a banda, né? Então, assim, desde pequeno, desde adolescente, eu tive a cabeça aberta pra essas coisas. Porque, porra, mano, a banda do irmão do meu brother é uma banda foda pra caralho, sabe? Você já tinha essa Hum. experiência próxima de você, né? Tinha.
Então, assim, eu sempre ouvi muita coisa que a galera não conhecia. Regional, né? Do Rio Grande do Sul ali e Sim. tal. Mas admito que hoje em dia é aquilo que eu tinha comentado ali. O Dungeon falou: o pessoal ficou velho e parou no tempo. Eu acho que eu parei no tempo, cara, pra ser bem, bem honesto, assim. Uhum. Sabe, faz muito tempo que eu não ouço coisa nova. Mas Híbria, cara, Híbria é um ícone do metal, como o Dungeon falou ali no Japão, velho. É, O público japonês, eu nunca fui pro Japão, mas eu já vi muitos vídeos de banda no Japão. O público japonês é aquele público que a banda tá destruindo no palco, tá ligado? Tá uma performance visceral e os caras tão assim. É verdade, isso é verdade. Dá pra O ver. Iber gravou um DVD no Japão, cara. Você não vê um japonês parado, bicho. Você não vê um japonês parado, cara. Os caras são muito grandes lá. Muito Aham. grandes. Eles têm CDs. Eu fiz aula de guitarra com um com o fundador do Ibria. E ele me mostrava umas fotos das turnês que eles fizeram lá, do CD deles, nas lojas de música, os CDs deles mais vendidos que os CDs do Iron Maiden, do Metallica, Caraca. saca? Esse é o nível dos caras lá. Qual é o rolê do Japão com metal? Porque o Angra também é super adorado no Japão. O André Matos era super adorado no Japão. Qual é o lance do. Assim, eu não tô dizendo. Não tô comparando eles, mas eu tô dizendo. Tem um negócio ali, porque isso é uma coisa que me Eita. incomoda, ô Charlão. Não sei se te incomoda também. Porque no Brasil, o Híbria seguramente não deve ter metade do tamanho que ele tem no Japão. Posso estar falando uma groselha incrível. A gente vai falar de metal no Brasil mesmo, cara? Vamos falar de metal no Brasil? Uai, eu acho que a gente tem que falar. Eu acho que é uma. Cara, outro dia eu vi uma entrevista do Andreas Kisser em algum lugar, eu não me lembro aonde, faz algum tempo. Eu tenho uma puta simpatia pelo Andreas Kisser. Eu gosto da figura dele, né? E ele falou uma parada, ele falou assim, maluco, a gente chegou lá e a gente é conhecido no mundo inteiro e o Brasil tá cagando. Não o Brasil, o brasileiro. Mas a instituição cultural brasileira, a música, tá cagando pro Sepultura. Tá cagando pros Cavaleira. Tá cagando pra ele. Tá cagando, tipo, sabe? Tipo, pro Paulo, pra galera que, mano, esses caras fizeram história, tá ligado? Tipo, Cara, você pergunta pra qualquer gringo, fala duas bandas de metal no Brasil, Angra e Sepultura. sim, é instantâneo. Obviamente vão falar outras, porque tem várias outras que já foram exportadas e tal. Mas essas duas, cara, são o que tá na ponta da língua da galera. Sim, E me permita discordar de você, cara, por favor. além da instituição, da indústria do Brasil e a coisa toda, o brasileiro tá cagando. Sim, Essa é a verdade, sim, cara. sim, é Essa é a verdade. verdade, mano. É verdade. Mas Sabe? como que você vê isso? Isso é uma parada que te brocha? Hoje já tá, mas foda-se, não tô nem aí. Não, hoje tá foda-se. Tanto Hoje tá faz. foda-se porque não é meu ganha-pão. Faz sentido. Se Hoje fosse, talvez você estaria mais preocupado, né? sim, sim. É, O problema. Puta, eu vou ser muito Edu Falaschi aqui agora. Vamos lá. É porque o Edu Falaschi deu uns depoimentos meio. Certo. é, a música no Brasil já é embaçada. Uhum. O povo do metal é um povo escroto. É O cara verdade que também. consome metal, ele é um cara escroto. É, Se não for assim, desse jeito, pipipi, papapá, papapá, pupupim, pupupum, eu não gosto, não quero, vou pegar minha bola e vou pra casa, Verdade. Pior que é verdade. saca? É, Você é músico, grava o CD e tem um brother teu, assim, que. Brother não, vai, cara que te conhece. Esse cara não vai no teu show. Esse cara não vai. Um dia, logo que eu lancei o meu CD, eu
Puta, eu fiquei bem broxado, porque na época eu tava super emocionado com o trabalho que eu tinha conseguido. É, Eu escrevi um puta texto no Facebook e tal, desabafando. E um amigo meu, que também é músico, falou assim: Ô Charles, já parou pra pensar que de repente a galera não ouve teu trampo porque de repente não é bom? Aí eu falei, aí deu vontade de falar assim pro cara, já parei pra pensar nisso. Mas eu tô muito mais inclinado a acreditar que a galera não ouve meu trampo porque eles preferem encher o cu do Metallica de dinheiro que os caras limpam a bunda com nota de $100. E eles preferem gastar R$ 5.000 pra ir no show pagar em meet and greet do que gastar 15 pila pra comprar o CD do teu brother. Cara, você levantou. Desculpa interromper teu raciocínio, mas é que você Então, por favor, levantou. interrompa, cara, porque se eu continuar falando. Manda bala, Charlão. Pô, você tá em casa aqui. Eu tô falando de verdade, porque isso é uma coisa que, assim, eu, eu vou ser audacioso agora. Eu também sou músico, vai. Eu não tenho esse nível de proficiência que você tem, mas eu também passei aí alguns anos tocando, gravando, brincando e estudando e tudo mais. E isso que você está descrevendo é uma coisa muito repetitiva e muito real, porque a galera, via de regra, é exatamente isso que você falou. E isso, o que mais. Você vê, tem nada a ver uma coisa com a outra, mas as coisas. Me parece ser um modo de operação do Brasil. Não sei, eu não tenho conhecimento para dizer isso, mas do brasileiro, vou levantar essa bola. Por quê? Porque a hora que você olha pro nosso universo aqui da Twitch, vamos fazer um paralelo rápido aqui, com o que você acabou de colocar. Pô, você é meu brother, eu sou teu brother. Você vem aqui e deixa um sub, você me ajuda, eu vou na tua live e deixo um exemplo. Eu deixo um sub e Uhum. te ajudo. Cara, eu não vou ficar nem mais rico nem mais pobre, você não vai ficar nem mais rico nem mais pobre. Porém, eu incentivo o teu trabalho, você incentiva o meu trabalho, e a gente tenta crescer e segue a vida. Muitas das pessoas que a gente tem canais pequenos, a gente não tem canais gigantescos com milhares de pessoas e tudo mais. Sim. Mas muitas pessoas passam por aqui, acham teu conteúdo legal, nem falam isso pra você, saem ou acham o teu conteúdo ruim, saem, vão até a live do. Vou usar o Gaulês, porque o Gaulês não dá pra falar que é pessoal, porque ele é o maior. Vão na live do Gaulês e o cara vai lá e dá 100 subs de presente. Eu não tô dizendo que o Gaulês não merece, que não é Entendo o que você justo, tá que dizendo. não é isso. Mas Aham. não parece mais ou menos a mesma coisa? Coisa, cara, é a mesma coisa. E eu vou até mais longe, cara. Vou até mais longe. Não precisa ir no Gaules. No Magic isso acontece, sabe? Eu vou dar o exemplo do André. Bora. E eu sou muito amigo do André, Eu e eu, sei. inclusive eu já falei isso pra ele, então não entendam como, tá falando pelas costas, já falei isso pra ele. Ainda mais porque O ele André, pode ver, inclusive. o André é um cara que eu recebi na minha casa, ele já dormiu na minha casa várias vezes, sabe? Que dele. Não, desculpa. Não consegui me conter. Eu já dormi na casa dele, enfim, a gente já se pegou, já conversamos muito sobre Magic. Não vejo a hora Então, de tomar a assim, segunda dose pra de repente isso acontecer comigo também. Não, tô brincando. o André, ele é um brother, ele sabe exatamente como eu penso, e ele sabe disso que eu vou falar agora. Uhum. Então, antes de chegarem na live do André, pô, o Charlão falou isso. Ele sabe. Sim. Mas já aconteceu, e não foi uma vez só, várias. Do cara tá na minha live, tá? Tá na minha live. Eu montar um deck, montar o deck ao vivo, Uhum. sabe? Vou lá, ó, galera, a ideia do deck é essa, vou pegar a carta tal, pipipi, papapá, papapá, joguei com o deck. O deck funcionou e é divertido pra caralho. No outro dia eu vou na live do André, o cara que tava lá na minha live vai lá e dá um sub no André e fala: joga com essa lista aqui que o Charlão montou.
Porque o cara que dá sub pode pedir um deck. Sim, Filho da puta. Mais uma vez, não que o André não mereça. claro. Ele tem 700 sub. Ele Eu, tem 100 mil inscritos no YouTube. eu entendo totalmente. Faz todo sentido. Porque não é, Eu montei aquela merda. é uma questão simples de dar o apoio pro teu trabalho. E cai, volta, fechando o círculo, voltamos pra música e é a mesma coisa. E eu Sim. cansei de rodar CD e olha, tem aqui, compra R$ 10. O cara vai, R$ 10? Eu falo, truta, nós passou 70 horas dentro de um estúdio, vendemos o carro pra gravar essa É. merda. Mano, teve uma vez que eu fui fazer um show em Santa Catarina. Se eu não me engano, foi Brusque. A gente foi tocar num pub. Era um pub pequeno, obviamente. Uhum. Era um sabadão, assim e tal. E a gente foi para esse pub mais cedo para passar o som, para montar os equipamentos e passar o som. Né? Pra galera que não tá ligada, passar o som é efetivamente tocar para regular os volumes e equalização e coisa arada, né? Para saber como é que o som tá soando nesse canto do lugar, naquele canto, papapá, para deixar a coisa chuchuzinha pra hora do show. Esquilo, eu já toquei em Jaraguá, já toquei em Blumenau, nunca toquei em Joinville, mano. É, E aí, puta, beleza, tal, passamos o som. Aí deixamos as coisas guardadas lá. Aí saímos do pub, tinha uma galera lá fora, já esperando a hora do show. E tinha. A gente começou a conversar com dois random lá, saca? Com dois malucos. Eu, a galera da banda e tal. E aí, pô, não sei o que, vocês vieram aqui e tal. No meio do papo, assim, pô, vocês vão ficar aí pra curtir o show? Os caras falaram assim. Ah, não, não, não. Não vamos entrar, não. Eu consigo ouvir a banda daqui de fora. Maluco, 5 pila o ingresso. É foda, cara. É foda. Eu entendo o sentimento, cara. O sentimento é muito, muito frustrante. E eu vou te falar, e tem vezes, e vezes, e vezes que isso acontece com pessoas esquisitas, com pessoas estranhas, assim, pessoas que não são próximas. Lógico, quando o cara é teu brother, puta, ele é teu amigo e é diferente. O cara vai 20 vezes assistir seu show, ele mais aquelas 4 pessoas vão aquelas 300 vezes que você toca. Agora, quando o cara é teu brother, também é foda. Que o cara é É. teu brother e você acha que. Não é que você tá esperando que o cara. Não é que você quer, não. O cara tem que vir, o cara não é obrigado. Mas você tem um sentimento de que aquele cara, porra, eu acho que ele é meu brother. O cara é meu brother. O cara vai aparecer hoje aqui, vai ser legal, vai prestigiar. Eu prestigiei lá o cara quando ele foi, sei lá, fazer a cerimônia de posse da. O TCC, sei lá, qualquer groselha. E o cara, foda-se. Não, não vou. Não sou obrigado. E aí você começa a falar, caralho, mas. E aí tem esse cara que ele vai, não, daqui dá pra ouvir. Não, pra que eu vou comprar o CD? Pra eu comprar o CD, eu posso baixar na internet. Tá bom, amigo, baixa a música do Iron Maiden, que tem bilhões de discos É. vendidos. A minha, cara, R$ 5, R$ 10 um CD, tô aqui vendo, porra, sabe? É Enfim, doloroso essa parada. teve um outro caso, cara. Eu toquei com uma banda, eu toquei tipo em várias bandas tributos. Banda tributo a Metallica, banda tributo a Iron Maiden, banda tributo a Mamonas Assassinas. E por sinal foi muito legal. Mas parece mesmo. Não, muito legal, cara. Muito legal. Mano, metaleiro gosta de botar a banca de brabão, mas não tem um metaleiro que não começa a rebolar quando ouve o Robocop gay, cara. Nenhum, nenhum. Mas enfim, eu toquei numa banda, num tributo ao Iron Maiden em Santa Catarina. E essa banda tinha o baterista que fez faculdade de jornalismo e trabalhava na rádio da universidade. E beleza, né? Pô, não sei o que e tal, vim, me mudei pra São Paulo, gravei meu CD.
Esse cara que trabalhava na rádio da universidade, que era músico, que tocou comigo, chegou pra mim e falou assim: Ô Charlão, me manda aí a MP3 aí do teu CD pra eu tocar na rádio. Falei pra ele: meu querido, MP3 é teu cu. Caralho, mano, 15 conto no Google Music essa merda. Tu é músico, velho, vai me pedir MP3? Cara, Tu é músico, velho. A gente tocou junto, tu sabe que a gente come o pão que o diabo amassou. E sim. tu vem me pedir MP3, cara? Mas onde você acha que tá o ponto, Ni? Onde você, qual é a educação em si? É a falta de noção? É a falta de empatia pelas pessoas, pelo trabalho do outro? É achar que isso não é trabalho? Da onde você acha? Qual é a origem dessa parada na tua cabeça? Cara, eu acho que é uma visão que eu tenho, tá? Tá, ok. Eu acho que tem muito efeito manada. A galera gosta do que está estabelecido. Então, por Uhum. exemplo, na nossa adolescência, puta, vamos ver metal. O que que tem de metal? Puta, tem Metallica. Metallica já existia, já estava estabelecido. Sim. Muita gente já conhecia. Puta, Black Sabbath. Black Sabbath é 68, eu acho. Sim, por aí, 68, 67, sei lá, qualquer coisa. Bom, enfim. Anos É, então, 60. fim dos anos 60. Ah, vamos ver a banda ali que foi montada ano passado. T, tá ligado? Tipo, ninguém conhece, ninguém sabe o que é. E tem o chupa-rola de gringo, né? Faz sentido. Então, tipo, uma coisa chegar aqui no Brasil é muito mais fácil pra galera digerir do que uma coisa criada aqui. Aham. Você Uhum. junta esses dois fatores, eu vejo que é muito por isso, assim. Opinião polêmica, não gosto de Iron Maiden. Eu também não, cara. Quer dizer, assim, eu gosto pra ouvir de vez em quando e tal. E aí depois que eu ouvir duas músicas, eu não preciso ouvir o resto porque vai ser igual. Que nem AC/DC. Eu gosto do Iron Maiden, mas eu concordo que elas são todas muito parecidas. Que nem AC/DC, que nem Sim, Ramones. sim. Dá Isso é pra. demérito? Não, não é Não, demérito. não, de forma. Aliás, o cara conseguir emplacar 32 sucessos muito parecidos, tá de parabéns, né? Não é fácil. Não, não é fácil. É muito difícil e mais difícil fazer que nem o Ramones ainda, que eles conseguem fazer 32 sucessos iguais e tocar os 32 em 4 minutos. Opiniões impopulares, vamos levantar aqui. Dentro do metal, o que, que é uma merda pra você? Só fala assim, isso aqui é um... Pode citar, inclusive, essas que você já falou. Não sei se você acha uma merda realmente. Mas. Você acha uma merda? Fala assim, putz, isso aqui é uma bosta. Mas isso aqui eu não gosto. Cara, eu não vou falar merda, porque merda dá um tom muito desrespeitoso e eu não quero desmerecer a relevância Justo. na cena. Vamos lá. Mas eu não gosto de Black Sabbath. Tá. Eu não Beleza. gosto de LED. Beleza. É impopular, hein? Ambas aí é impopular, porque esses caras são. Não. Cara, Purple tem uma coisinha ou outra que eu acho massa pra cacete, mas de um modo geral, É mesmo? não me desce, cara. Mas assim, Caraca. são Não, caras extremamente relevantes, só não tá no meu gosto particular. justo, não, normal, tranquilo. Pink Floyd, por exemplo. Não, mas eu entendo. Eu tenho um sabor, eu tenho um gosto muito grande por Deep Purple, muito. Eu gosto muito de Deep Purple, mas eu não, hoje eu não consigo mais ouvir Deep Purple, não consigo. Tirando coisas pontuais, até a gente citou aqui, acho que na primeira vez citamos Sometimes I Feel Like Screaming, que foi uma das coisas que eu falei, Musicão, que é um musicão. puta som, mas se você pegar eu não vou nem falar das carnes de vaca, mas você pegar o lado B, eu já não consigo mais ouvir. Tipo, eu já não aguento mais. E eu tenho tatuado no braço aqui, ó, não vai dar pra ver, mas tem um bumbo aqui, ó. O último Aham. nome é o nome do Ian Pace, o baterista do Deep Purple, que é um dos Sim, caras sim. que eu
A pessoa era apaixonado pelo jeito de tocar, pelas levadas dele, ele é canhoto. Então, tipo, sempre gostei da presença dele e tal. Uhum. Mas, honestamente, não tem coisas que não são muito simples, assim, não é muito fácil de gostar mesmo, tá ligado? Tipo, puta, é Não, meio... cara, tem muita coisa que é considerado o alicerce do metal, não me desce. Eu talvez tenha a ver com o fato de eu ouvir essas bandas mais tarde do que, entre aspas, deveria, Entendi. Talvez se sabe? Mas pegasse o pequeno Charlão, começo da adolescência, de uma forma mais ativa, talvez seria, talvez, eu acho que é talvez. bem isso, cara, porque essas bandas, elas pra mim foram dessa época. Led Zeppelin, Deep Purple, Uhum. Black Sabbath, Iron Maiden, sei lá, Judas, Saxon, puta, É. Anthrax, Megadeth, Metallica, Slayer, não sei. Eu fico pensando, eu não consigo mais. Você escuta isso ainda de boa hoje em dia? Tipo, hoje você ainda escuta Metallica de boa. É uma parada que você escuta bem. Sim, sim, sim. Qualquer coisa do Metallica? Ou não? Nem tudo. Cara, não, nem tudo, cara, nem tudo. Não porque é ruim. Aliás, outra opinião impopular que eu tenho é que eu não acho o Sentenger ruim, cara. Eu ia perguntar sobre ele agora. Eu não acho ele ruim. É, O load e o reload, eu não acho que são trabalhos O ruins. Load Reload eu acho legal, eu não acho ruim, não. O Saintanger é uma coisa que eu não sei, eu não consigo gostar dele, não. O Sentenger, cara, deixa eu ver até se eu acho uma parada aqui. Hum. Metallica, Sentenger. 2003, é isso? O Sentenger, ele acho que é 2001? E um? Não, 2003, 2003, 2003. 2003, é. É, Vou mandar outro link aqui Manda. no Discordersons para você dar uma sacada. Pera aí, deixa eu voltar ao Discord aqui. O problema do Sentenger não são as músicas, é a produção. Foi regravado? É isso? Regravado? É isso? Não, ele não foi regravado, ele foi retrabalhado por fãs. Ah, rapaz, é mesmo? E aí, melhorou muito? Ah, é outro CD. É Caraca. outro CD. Tem até Então, eu vou até colar esse link aqui que você me mandou. Nossa, pera aí que eu... Meu Deus, o que que eu colei, velho? Eu colei um bagulho nada a ver, não sei do que é isso aí. eu acho que ele pega link. Aí, mandei. Porque até tem o primeiro comentário ali, o Pinado, é a reação do James Hetfield. Uhum. Então. Porra, eu vou escutar. Eu não vou escutar agora, Cara, mas vou escutar. Mas aí melhora. Aí a parada fica diferente. é destruidor, velho. É muito bom. Você ouve Sentenger, a música Sentenger, Uhum. retrabalhada, amigo. É Aí você, mesmo? você vê assim, caralho, puta, destruidor. Não é exatamente vídeo, é só o áudio, Dungeon. Cara, deixa eu perguntar uma coisa. Qual a tua relação com o Megadeth? Cara, Megabet Sim, tem coisas que eu curto, tem coisas. Não é muito a minha praia, Uhum. saca? Mas tem coisas que eu curto. Tem coisas que eu curto, sim. Então, Danjo, foi o que eu falei. O problema do Sentenger não são as músicas, é a produção. Mas o que rolou? Qual foi por que a produção ficou ruim? Mudaram as pessoas envolvidas? Eram, sei lá, não sei. Eu tô É tentando. que eles estavam. Primeiro, assim, primeira coisa, o Sentenger ele foi gravado numa época do Metallica muito conturbada. Tá? Foi uma época que a banda quase acabou. Foi uma época que o James estava. Ele sempre bebeu muito, sempre foi alcoólatra. E foi uma época em que ele teve que chegar pra si e falar: ok, eu vou morrer. Então eu vou parar. Preciso mudar isso. Vou colocar um limite
no que tá acontecendo. E eles fizeram o DVD do Some Kind of Monster, que foi mostrando os bastidores da banda nessa época. Eles colocaram um psicólogo para acompanhar as gravações desse DVD e tal. E o James, ele tinha tipo toque de recolher. Ele podia trabalhar na banda de hora tal a hora tal, depois ele tinha que ir para casa ficar com a família dele, sabe? A Porque situação tava grave. tava muito grave. E o Lars, que é o outro, que é o batera, né, os donos da banda é o James e o Lars. E o Lars tava puto porque, cara, ele tinha que gravar, tinha que trabalhar e tal. Foi quando o Trujillo, o baixista, entrou na banda, que eles documentaram o processo de seleção e tal. Então, tipo, tava tudo isso acontecendo, sabe? Batera novo, o James alcoolizado e psicólogo acompanhando as sessões. Quem gravou o baixo desse CD foi o Bob Rock, que foi o produtor do Black Album, sabe? Então, tipo, muita coisa acontecendo e, sei lá, acho que eles despirocaram a cabeça e o Lars queria experimentar outras coisas na batera. E aí deve ter trocado a caixa da batera por uma lata de souvenir, sabe? Você acha que o Lars Ulrich ele foi decaindo tecnicamente até o estado atual que ele está? Porque isso é uma informação que as internéticas adoram jogar. Essa é uma frase bastante pesada. Aqui estamos trabalhando com peso hoje. Eu acho que o Lars ele ficou preguiçoso. Justo. Ele ficou preguiçoso. Sim, cara, a gente tem que entender também que os caras não são moleque. Sem dúvida. Aí eu vou chegar pra você e vou falar assim, Di, chega aí. Você quer ganhar $300.000 pra narrar uma campanha pra gente de, de um sistema de RPG alemão que só existe em alemão, mas essa campanha tem que ter pelo menos 15 sessões? Ou você prefere ganhar $300.000 para narrar uma one shotzinha de D&D quinta edição para nós? Já tá escolhido, né? Bora fazer essa one shot aí. Por que o cara vai... É o que eu Sim, falei, cara. Os sim. malucos limpam a bunda com nota de $100. Por que eu vou me esforçar tanto pra tirar ali, sair da minha zona de conforto, criar coisas novas, se esse talvez não é mais o meu ímpeto pessoal? Tô E os fazendo isso caras aqui estão com pela 60 grana, anos de idade, 60 meu. anos. Tô bem, já provei o que eu precisava provar, afinal de contas, o Metallica tem uma carreira sólida em todos os aspectos. Né? É uma banda que tá aí, o tempo venceu a prova do tempo. Metallica é de quando? Qual é Início dos anos 80, cara. Não, pô. Eu acho que Lemol é de 81, 82. Deixa eu ver Puta, aqui. pelo amor de Deus, bicho. 83. 83, nós estamos falando de uma banda que tem 83, 93, 2003, 2013, deve ter 40 anos praticamente. 40 anos. Pô, 40 anos de banda, você não tem que provar mais nada pra ninguém, velho. Nada, nada. Aliás, não tem que provar mais nada pra ninguém, é uns 20, né? Porque. Sim, né? Então, assim, cara, eu acho que ele ficou preguiçoso, mas eu não julgo. Não, eu entendo o que você tá querendo dizer. Você gosta. Falando, pra aproveitar que nós estamos metalicando aqui, você gosta do Robert Trujillo? Eu conheci o Robert Trujillo no Infectious Grooves. Sim, tá ligado? Um CD que chamava Groove Family Psycho. Eu achava fantástico, por sinal. Cara, eu não conhecia a carreira dele nessa banda. Aham. É, eu ouvi coisas dele fora do Metallica depois que ele entrou no Metallica, né? Ele era baixista do Ozzy Osbourne também. Sim, é verdade, tocou quase. E, cara, eu curto ele demais, cara. Ele é um puta baixista. Por que Eu que. acho que, tecnicamente, O melhor? ele é o melhor músico do Metallica. Você pensa sobre o Kirk Hammett? A gente já falou sobre isso? Eu não lembro. Porque o James, eu acho que ele surpreende bastante fazendo a guitarra que ele faz. O James, pra mim, ele é melhor guitarrista que o Kirk Hammett. É engraçado essa frase. É. É uma frase polêmica? Pergunto. Não. Eu
Posso ir mais além? Claro, você pode ir onde você quiser. Se eu estudar um tiquinho mais, eu sou melhor guitarrista que o Kirk Hammett. Entendi. Não, eu não vou jamais dizer que não. Nunca. E olha que eu sou. Eu acho que eu não sou melhor que ninguém. Mas que o Kirk Hammett, eu acho que você tem uma coisa. Uma frase excelente, merece um clipe. Essa... Não, é que assim, vamos lá. Não é. Não é que o Kirk é ruim. Não é. Ele tem os seus méritos e tal. É aquela coisa. Meu gosto particular não tem a ver com a relevância do cara. Não, não dá pra gente discutir a relevância de certas coisas. Né? É Você que tem eu razão. acho que ele faz uma coisa só. Ele faz uma coisa só, sabe? E não muda. Mas você não acha que ele merece? Vou fazer o advogado do diabo aqui. Vou tentar, porque você entende muito mais de música e muito mais de guitarra do que eu. Mas eu vou tentar fazer uma defesa aqui. Veja se cabe a defesa. Você não acha que ele merece ali os louros da vitória quando ele consegue se sobressair a tantos de sua época e se reinventar? Não assim dos últimos, sei lá, 15 anos pra cá, vai. Antes disso. Mas com tantos riffs absolutamente precisos, pra momentos absolutamente precisos, que dão a dinâmica, o sabor, o tom pra determinadas. Para determinadas canções que essa banda colocou, sabe? Você não acha que boa parte disso tem a ver boa parte do sucesso do Metallica não tem a ver diretamente com o trabalho dele? Com a Cara, construção que ele coloca? ele obviamente é uma peça muito importante para a sonoridade da banda. Ele é um cara. Mano, é que assim, a gente não leva em consideração algumas coisas. Primeiro, ele é um cara que ele vai chegar no Maracanã lotado, vai tocar um show e não vai mudar nem a respiração dele. Entendi. Faz sentido. É verdade. O maior show que eu fiz na minha vida foi para 1.500 pessoas e meu irmão, graças a Deus, tinha um banheiro perto do palco. Sim. Sabe? Então, assim, Sim. não é pra qualquer um, cara. Não é. O que o cara faz não é pra qualquer um. Gravar as músicas do Metallica, você tem que ser um cara extremamente experiente. Porque eu fiz até uma live. Ontem foi terça, né? Foi. Eu joguei um pouco de Runeterra, mas antes eu tava gravando umas guitarras pra uma música que eu queria gravar. Eu cliquei, eu vi que você tava tocando, e aí eu fechei, tinha que fazer outra coisa, mas eu vi que você tava fazendo alguma coisa nesse sentido. Então, aí eu falei um pouco de como é que funciona o processo de gravação e são várias camadas de guitarra sobrepostas. Para você fazer isso bem feito, não é, como diria minha mãe, com perdão do termo, não é qualquer peidorreiro que faz. Então, Total. assim, ele obviamente é um guitarrista extremamente competente, extremamente experiente e sabe o que está fazendo. Uhum. Agora, levando para o aspecto técnico da guitarra, da Uhum. técnica, da composição, esse cara, ele faz a mesma coisa. Ele tem 60 anos, ele faz a mesma coisa pelo menos 85, sabe? Inclusive, se Entendi. você pegar, por exemplo, solo de Enter Sandman, tipo, eu tô frio, tá? Mas, por exemplo, tem uma parte que... Como é que era? Começou a captar agora, não tava captando nada que você tava tocando. Tá, não tá saindo, né? Uh-uh. É, Tá, enfim. Tem muitas músicas que é a mesma coisa que ele tá tocando. Depois ouçam o solo de Enter Sandman e depois ouçam o solo final de Fade to Black. Uhum. Cara, tem um trecho que é igual. Não é questão de usar o mesmo desenho, é questão de usar exatamente as mesmas notas e tocá-las da mesma forma, né? Praticamente as mesmas coisas, sabe? E é que nem o Zac Wild, é pentatônica, só pentatônica, sabe? Só pentatônica, só a mesma escala, só a mesma escala, só a mesma escala.
E aí você pega o Metallica, que é uma banda que praticamente faz todas as músicas basicamente no mesmo tom, que é Mi menor, solos vão soar todos iguais, Uhum. sabe? Obviamente, ele tem os seus méritos como compositor, alguns e tal. O próprio riff de Enter Sandman é dele. Sabe Uhum. aquele. É dele. Aham. Só que ele foi meio que retrabalhado com o produtor e tal. Uhum. É, Mas assim, cara, enquanto guitarrista, propriamente dito, eu acho que ele. Hoje você chuta uma árvore e cai 15 cara melhor que o Kirk Hammett. Essa é a verdade. Se você fosse enumerar pra você hoje, no dia de hoje, quem são vamos falar de guitarristas nesse aproveitar esta deixa aqui que nós estamos indo pra lá e pra cá falando de tudo um pouco. Em termos do que te agrada hoje em dia como guitarrista, dentro desse espectro de guitarristas de Cara, metal, o que que você olha e fala assim, porra, esse cara é diferenciado. Esse cara, pra mim, independente se ele é novo, se ele é velho, se ele é nacional, se ele é de fora, não importa. Mas o que pra você é um cara diferente? Quem pra você é um cara diferenciado tocando guitarra hoje dentro desse estilo? cara, eu acho que hoje, dentro do metal, não tem guitarrista melhor que o Kiko Loureiro. Porra, Não tem. acho ele Não, inacreditavelmente foda também. Não tenho o conhecimento que você tem, mas pra mim ele é inacreditável. não tem. Andy James é muito bom, só que o Andy James, cara. E assim, o meu guitarrista preferido é o Paul Gilbert, tá? Mas eu Ok. ainda acho que no pacote completo, não tem guitarrista como o Kiko Loureiro, como o Louro Quiqueiro. Louro Quiqueiro. Se chama O Pedro, Andy. né? Por sinal. Oi? Chama Pedro o Kiko Loureiro. Você sabia disso? Não sabia. Eu também não sabia. Quando eu descobri, eu falei, sério? Pedro? Cara, Porra, bicho. Pedro não. Pedro, sei lá, chamasse Frederico. Mas né? Pedro. É, pior que é. É verdade. Andy James é um puta guitarrista, inclusive tem um vídeo meu tocando uma música do Andy James no meu Facebook. Não conheço, não sei nem quem é o Andy James. Ele é um guitarrista americano, só que o Andy James, ele é um cara muito bom, muito técnico, muito limpo, mas que... Falta coração. Falta coração. Você começou a frase que termina com falta coração. Ele me lembra muito o Kirk anabolizado. Não no sentido físico, também, porque ele é mais forte, mas eu digo tecnicamente. Ele toca muito rápido e muito preciso. Só aquilo, sabe? Você falou do. Você falou do. Oh, meu Deus, do Zack Wild. Você falou. Pelo que eu entendi, o Zack Wild é alguém que te agrada ou não? Ou é só. Ou se chutar uma árvore que também cai 3 ou 4 Zack Wild hoje em dia? Melhor que Não ele também. não acho que caem três, não acho que seja isso. Eu acho que o Zac Wild é um baita guitarrista, só que ele também tem um estilo muito repetitivo pra mim, Faz sentido também. assim como o Kirk. Perfeito. Dimebag Daryl? Do Dimebag é foda, era foda, né? Era foda. Porque, puta, as músicas do Pantera, cara. O, o guitarrista que leva uma banda como única guitarra, ele Ele, já é é, um cara ele diferenciado. já é um cara diferenciado, concordo com você. E o Já Paul é um Gilbert cara. se enquadra, inclusive. Tudo bem que o Billy Sheehan é um baixista inacreditável, mas. Tudo bem que o Mr. Big é inacreditável de uma forma geral, né? Mas. O Mas Billy você tem Sheehan. razão. O Billy Sheehan é inacreditável. E, e o Dimebag, cara, segurar o Pantera, mano. Puta. A primeira vez que eu escutei aquele álbum Vulgar Display of Power, caralho, eu falei, mano, isso é real um soco na cara, tá ligado? Tipo, era.
O jeito que o Pantera sempre soa pra mim muito agressivo, tipo, o jeito que eles tocam, o jeito, como o som soa pra mim, era inacreditavelmente agressivo. Assim, sempre achei foda. E eu nem sabia, eu nem conhecia, eu vim conhecer. Assim, não conheço o trabalho pra caralho do cara. Mas eu conheci algumas coisas e eu falei, mano, esse cara aí é foda, mano. E me Cara, impressionou bastante. eu tenho um dos meus maiores micos musicais era que eu já ouvi falar, já tinha ouvido falar em Pantera na adolescência, mas eu só conhecia uma música deles, que era Planet Caravan, que era uma música que era um cover, nem deles era, e tinha um clipe na MTV. E é uma música, imagina Enya no rock. É uma coisa meio atmosférica, assim, sabe? Eu não sabia, mas Planet Caravan é do Black Sabbath. Sabe? Sim. E aí, tipo, é engraçado porque a única música, por muitos anos que eu conhecia, era uma que nem deles era. E aí eu fui começar a ouvir Pantera quando uma banda minha queria gravar não, queria tocar um som deles ao vivo, nos shows, uns covers e tal. Eu falei, não, não, cara, Pantera não tem nada a ver com metal, velho. Por quê? Porque eu tinha Planet Caravan na cabeça. Aham. E era uma coisa meio, tipo, daquele jeito. Você falou, não, 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 cara, que isso, pô, Pantera, mano. Tá, que música vocês querem tocar? Ah, a gente vai querer tocar Domination. Tá, tá bom, vou pegar essa música aí. Meu amigo, quando eu ouvi. Cara. Então, assim, eu fui ouvir Cowboys from Hell, tipo, Uhum. depois de velho, sabe, assim. E clássico, né? Sim. Cemetery Cemetery Gates, Gates. Aham. Hell Yeah. Hell Yeah era a banda do Dimebag, né? Eu acho que era. O problema do Pantera era o Phil Anselmo, né? É, Eu O não sei problema que, eu não sei que fim levou o Pantera. Faz muito tempo que eu não escuto nada a respeito. Não sei se acabou, não sei do se acabou há Pantera, muito tempo. depois que o Dimebag morreu, acabou a banda. Então, enfim. E daqueles caras, aproveitando toda essa deixa aqui, mas daqueles caras que as pessoas costumam chamar de Guitar Hero, tipo Steve Vai, tipo o próprio Malmsteen que você falou, Satriani, Eric Johnson, essa galera aí. Apesar que o Eric Johnson não tá pra esse lado, tá pro outro lado, né? Mas enfim. Muito, muito pouco dessa galera cai no meu gosto, assim. Porque não é o tipo de som que eu curto, assim. Entendi. Então, caras que desse naipe que eu gosto muito é o próprio Paul Gilbert, Uhum. que é genial. Genial, cara. O que esse desgraçado faz musicalmente não tá. Não Levanta, tá. peraí, deixa eu te interromper. Levanta uma bola aqui. Por que, que o Mr. Big não se tornou uma banda tão grande quanto tantas outras? Porque, assim, competência para tanto eles tinham. Sucesso para tanto, na minha cabeça, eu posso estar completamente errado. Eles tinham, assim, e o Mr. Big tem. Pepe e Nenê gravou o Mr. Big. Como assim o Mr. Big não estourou? Ah, não. Pepe Não e Neném é? não gravou Mr. Big. Não? Pepe e Neném gravou Cat Stevens. O Wild World não é do Mr. Big? Um Ah, agora. cover do Cat Stevens. Fiquei muito chateado. Acabou, estragou, mano. Eu acho que Mr. Big não explodiu. Eu acho assim, Mr. Big, ele tem um reconhecimento no mundo que é diferente do reconhecimento que tem no Brasil. Faz E sentido. o problema disso chama-se To Be With You. Assim morre um meme. Porque, porra, eu cansei de fazer essa piada aqui. E aí você vem me contar que é um cover, tá tudo errado. É um cover, é um cover. Quem quitou o Matheus Assato é um dos melhores guitarristas do mundo, assim. Easy, easy. Esse moleque é bom mesmo. Gravou. Ele foi chamado para participar de um show remotamente com o Marty Friedman. Ia perguntar do Marty Friedman, inclusive. Puta guitarrista também. Puta guitarrista. Não é um dos meus preferidos, Sim. mas é um puta guitarrista. Ah, Vamos falar mal do Adrian Smith e do Dave Murray? Vai, já que a gente falou de Iron Maiden e quase não falamos do Iron Maiden. Então, por favor, você vai. Conte pra mim
Por que que... Aliás, eu te interrompi e depois te interrompi em cima do que eu já tinha te interrompido. Então, Continue me interrompendo que agora Ah, tá aqui. Caiu a minha palheta e eu tinha que olhar pro chão antes que o gnomo da palheta aparecesse. essa lendária criatura some com todas... Ele come palhetas, né? Essa porra. Porra. É, ND32. ND32, esse bicho é perigosíssimo. Mas enfim, termine a sua teoria sobre o Mr. Big e aí depois emende, por gentileza, no Iron Maiden. Cara, eu acho que Mr. Big é isso. Eles tiveram um problema chamado To Be With You. Uhum. Foi uma música que explodiu e tal. E chamou a atenção de muita gente do ramo comercial, né? Enfim, porque é uma música comercial. E só que é uma banda de rock, né? Então, assim, é difícil, né? Pelo Sim. menos no Brasil. Mas são músicos incríveis, né? O Pat Thorpe, que era o baterista do Mr. Big, que infelizmente Fantástico. veio a falecer também, tinha uma técnica muito única, assim. Era um cara fantástico mesmo. No Japão, o Mr. Big é muito conhecido. Tão conhecido a ponto dos caras falando do Paul Gilbert, principalmente. Paul Gilbert e Marty Friedman. O Paul Gilbert. Eles faziam um show de. Show não, apresentação daqueles programas, tipo o Passo Repassa no Japão, umas paradas dessa, não Sim, era? eu ia falar isso. E eles falando em japonês. Muito louco isso, né? Esse é o nível. Os caras são tão deuses lá que eles se propuseram a aprender o idioma do país. Isso é muito bizarro, é verdade. Sabe? Então, falar mal do John Mayer. Cara, John Mayer eu acho um puta guitarrista. Caralho, como? Quem é esse cara? Bane esse cara, pera aí. Quem que falou isso? Você é louco? Pelo amor de Deus. E, cara, até muito pouco tempo atrás, eu tinha todos os CDs físicos do John Mayer. Nossa senhora, esse cara é maravilhoso. Ele é maravilhoso, sedutor, envolvente, lindo. Não tem o que falar. Cara, o problema é que ele acorda com frieira no pé. Esse é um único defeito dele. É o único defeito que ele tem, né? Ele acorda com um bafinho, assim, meio forte, mas dá pra tolerar. Agora, a frieira é embaçado. Frieira é foda, não tem como, não tem como. Eu tenho o Blu-ray de show dele aqui, saca? Cara, ele é O cara é maravilhoso. monstro. Monstro demais. Mas vamos falar de Iron Maiden. Eu quero saber de Iron Maiden. Eu quero saber eu quero ouvir a opinião polêmica aqui. Iron Maiden. Maiden, velho. Iron Maiden. Cara, o que eu vou dizer de Iron Maiden, mano? É uma banda assim que. Vamos fazer um comparativo rápido. Você disse que uma banda, um guitarrista, quando consegue levar uma banda, né, normalmente nesses estilos, sozinho, é algo a se olhar e falar, porra, o cara é foda. Aí quando você pega o Iron Maiden que tem 8 guitarristas, o que acontece? Porque tem Cara, mais guitarrista do que gente na plateia, se você for pensar. Mentira, pelo amor de Deus. o Iron ele é um fenômeno. Assim como o Metallica. Eu acho que existem 3 bandas. Eu acho que existem 4 bandas no mundo que não importa onde vão tocar, vai dar sold out. Não importa onde. Que é o Iron Maiden, o Metallica, o AC/DC e o Guns N' Roses. Tá? Pra mim, eu acho Olha que que dessas 4, 3 são daquelas que você falou que tocam basicamente a mesma música com outros nomes. eram 2, né? O AC/DC e o Iron. E bom, é verdade. O Metallica, no caso, você tava se referindo só ao Kirk Hammett. Eu acho que transcendeu a parte musical. Eles são lendas. Sabe? Acho que são Faz sentido. lendas da cultura. Sim, faz sentido. Eles fazem parte da cultura pop de certa forma, e isso é um negócio meio que um movimento no mundo inteiro. E tipo. Sim, sim. E cara, e você já teve num show do Iron Maiden? Não. Ou do AC/DC? Eu nunca fui em nenhum show dessas 4 bandas.
Cara, eu assisti esses dois, eu já assisti. Guns N' Roses eu nunca assisti, e nem Aham. Metallica. Mas a energia de um show do Iron Maiden é inacreditável. Então, E a energia do show do AC/DC também é inacreditável. É de mano, você falar, mano, toca It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Você fica, cara, é mano, tipo inacreditável, tá ligado? veja bem, o fato de eu falar que é tudo igual e coisa arada, aí você pergunta pra mim, você iria no show? Fácil, Sim, fácil. sim, sim. Porque será que o Kiss, cara, é que o Kiss não tá em atividade, né? Não tá, o Kiss não tá tão. Eu vi um show do Kiss. Aliás, eu vi um show do Kiss e eu encontrei o Edu Falaschi nesse show do Kiss. Olha que coisa curiosa. Ele estava do meu lado. E a gente tirava. Eu e o Branco, a gente tirava, ele foi comigo, a gente tirava sarro de que assistimos o show ao lado do Edu, nosso brother. E né, ele tava ali, a gente do lado, basicamente. E também foi um puta show. Mas isso faz muitos anos também já. Uhum. Então, tipo, eu não coloquei Kiss na lista porque nem quis. Nossa, peraí que eu tenho. Pronto. Eu tenho soundpad pra isso. É que Kiss, É, sim, é um fenômeno, sim, sim. é um negócio, mas não tá nativa. Eu acho também. É uma banda que já. Eles Ela devem. tá mais pro fim É, de cara, mais pra aposentadoria efetiva do não, que. não, eles vão fazer a 18ª turnê de despedida. Então, é uma máquina de dinheiro. Ah, sim. Mas eu não vejo assim como bandas na ativa hoje, como não colocaria na lista. E super iria no show, cara. Eu iria no show do Baby Metal. Cara, eu conheço uma música do Baby Metal que foi o Pavão, o Genmaker aí que me indicou e eu achei do caralho. Mas não conheço, então não sei dizer. E, Ah, mas, vamos lá, Charlão. Tô tentando tirar uma informação polêmica aqui sobre Iron Maiden. Vamos lá, Iron, conta, velho, cara. Iron. Eu vejo os caras mais ou menos como eu vejo o Lars, Justo, sabe? justo. Os guitarristas do Iron fazem a mesma coisa desde o do ventre da mãe de cada um. Eu acho que. E assim, né? Eles são muito sincronizados entre si, sabe? São aqueles detalhes que a galera não pega, assim. Pra tocar ao vivo o que o Iron toca, sabe? É aquela coisa assim de um completar a respiração do outro. Sim. Sabe? Então é uma coisa muito única, muito difícil. É mais difícil de fazer do que parece. Mas assim, de nada, Xandão. Obrigado, Pavão, seu lindo maravilhoso. É... Mas sei lá. Mas é É, isso. O é lance isso. é isso. Cara, eu vou fazer mais uma defesa aqui, mas não em relação aos guitarristas, mas eu gosto do Steve Harris. Gosto do Steve Steve Harris. Harris. É. O Steve Harris, ele é um baixista único Uhum. e um businessman único. Businessman único. Sim. Porque ele é o cara que manda no Iron. Ele é o cara que sempre mandou no Iron. Sim, E ele é um cara que nunca apareceu na mídia. é verdade. É verdade. Saca? Eu gosto dele, eu tenho uma simpatia pela figura dele, e eu gosto dele as casinhas de baixo dele são legais, e, enfim, lógico Nossa. que, né, não vamos chover no molhado e dizer que, de fato, também a gente tem que fazer os disclaimers básicos de que é uma banda que tá em atividade faz 300 anos, e que os caras já não precisam mais provar nada pra ninguém, e aí entra muito no exemplo que você deu agora há pouco, que era cara, você precisa realmente. Eu concordo que você quer fazer um masterpiece, mas você não tem que fazer de todo o seu trabalho um masterpiece, sabe? Porque é inviável fazer isso, né? E outra coisa, quando a gente fala em música, a gente tem que analisar o quesito composição. Uhum. Então, assim, é até meio injusto eu falar disso agora porque o tio Vini não tá aqui. Mas teve aquela discussão do Beatles ou Rolling Stones, né? Sim. Porque Beatles é boy band. Porque Beatles não sei o quê. Aham. Mano, a dupla Lennon e McCartney fizeram coisas que Compuseram muito coisas. provavelmente ninguém nunca vai fazer. É verdade, tem razão. Mas Rolling Stones não sei o quê. Cara, pega quantos hits tem Rolling Stones. Não são poucos, eu sei. Eu não tô falando mal de Rolling Stones. Não tô.
Mas fatos são fatos. Contra Pega todos os fatos. hits, contra fetos não há monumentos. Então, assim, pega quantos hits tem os Stones e quantos hits tem os Beatles. Sim, sim. Agora pega de todos esses hits dos Beatles, quantos foram escritos pelo Lennon e pelo McCartney? Eu acho que aproximadamente 137%. Não, é inegável essa capacidade de criação pra esse tipo de coisa do John Lennon e do Paul McCartney. É um negócio inacreditável, inacreditável mesmo. E Sim. não há Então. discordância nisso. Oi? Não há discordância, não tem muito como discordar. Você pode dizer que gosta mais dos Stones, gosta mais de como eles soam, gosta mais da banda, sei lá, gosta mais da atitude. Os Stones têm uma atitude totalmente diferente, né? Uma postura Sim, totalmente eles diferente. são muito mais rock and roll que os Beatles eram. Pelo amor de Deus, não tem o que comparar. É. Mas Não. contra afetos não há monumentos, como você disse, né? Não dá pra querer comparar esse quesito. É. E é foda, é difícil. Tô aqui São pensando. duas bandas que não dá pra comparar. A gente até comentou sobre isso naquela conversa, cara. Eu acho injusto comparar Beatles e Rolling Stones. Sim, São estilos diferentes e tal, sim, concordo. e não dá. Eu sou mais o Kai Hansen. Kai Hansen é a lenda do metal melódico, né, cara? Kai Hansen é Lendia. do Halloween, não é? Ele foi um dos fundadores do Halloween, foi o fundador do Gamma Ray, Gamma Ray. e agora tá tocando com os dois. No Halloween tinha um outro cara que eu gostava mais, que era o Michael Kiske. Era isso o nome do cara? Kiske é o vocalista. Michael Kiske é o vocalista. Assim como o Kai Hansen, ele fez parte da banda por uns anos, saiu e voltou recentemente, nos últimos 5 anos, É, velho. não me lembro. Posso ter falado merda, mas eu falo merda com frequência, então nem me Somos importo dois. mais. Somos dois. Você me falou pra falar merda, então me Estamos chamou aqui pra pra falar merda. isso, estamos aqui pra isso. Ô, Charlão, só 5 pras 8 só? Às 9, né? Puta que tô falando, bicho. O cara não sabe ver hora, quer dar opinião. Ah, Não, mas em algum lugar é 5 para as 8, você não cê- tá errado. em Cuiabá é 5 pras 8. E é verdade, porque aqui a gente tem a nossa brother Jo do Porta de Castelo, que joga uma mesa com a gente de terça, inclusive, e ela fala assim: eu vivo no passado. Por quê, Jo? Porque o fuso horário dela é diferente mesmo, é 1 hora menos. Então a gente tem que começar a mesa às 8, porque pra ela é 7. Não dá pra gente começar às 7, porque às 6 é 6 de lá e ela tá trabalhando ainda. Então, Aí você fica confuso. exato. Puta merda. Sensacional. Sacou da cartola. Enfim, eu queria te agradecer por esse nosso papo maravilhoso, onde falamos, não dizemos porra nenhuma, mas Em momentos de pandemia, a gente precisa sentar pra fingir que a gente tá no bar. E é falar, isso. É só isso. falar, É só isso, é falar. isso, é isso, é isso. Gostei. Você gostou? Foi bom? Foi bom pra você? Bom pra mim, cara, foi bom pra mim. Foi bom pra Quando tem a mim. parte 2 ao Dungeon. É, Quando tem a parte 2. a pauta, meu amigo, pauta para. Se nós fôssemos enumerar as bandas aqui e falar mal delas, a gente poderia ficar aqui por uns 3 anos falando ininterruptamente. Porque tem banda para tal. Ó, o Dungeon pode participar. Vamos marcar essa terceira parte, a gente chama o Dungeon. E aí o Dungeon vem falar groselha com nós. Esteja fechado. Charlão, obrigado, mano. Por mais Cara, essa canja. eu que agradeço. Puta, uma canja nesse friozinho, hein? Aqui aí tá calor, né? Cara, tá calor, mas agora deu uma caidinha na temperatura. Eu olhei no relógio aqui, 12 graus. Nem sei se tá 12 graus, mas já me bateu um frio. Se for falar de gasto em cartinha de colecionar, pode chamar. Mano, o Silas, ele é padrinho lá do Magic Noobs. Aham. Ele, num fim de semana, teve um dia. Ah, Silas, lascou, mano. Eu vou falar, velho. Azar. Contou. É, ele. Ele foi dormir bêbado É. e ele acordou sóbrio com, com umas compras na Liga Magic que valiam algumas centenas de reais e ele não lembrava. Meu Deus. Eita, Silas, o forninho caiu, bicho. Eita, Muito gente nós. boa. Muita gente Sensacional. boa, Silas. Silas, meu lindo. Mas, enfim, cara, muito obrigado pelo convite. Imagina, que isso.
Você é o patrão, você que manda. A hora que você ligar pro meu secretário Elon Musk, Eu combino com ele, fica tranquilo. tamo junto. E é isso, muito obrigado.